Lembra do caso do Alfredo? Ele foi preso depois de ter sido reconhecido na delegacia como envolvido no caso de um jovem que teve 30% do corpo queimado em São José dos Pinhais. Nós acompanhamos o caso na época porque logo após a prisão, a família do Alfredo procurou a nossa equipe de reportagem, afirmando que ele era inocente. Os parentes foram em busca de provas e conseguiram mostrar que Alfredo não havia participado do crime. Ele foi preso injustamente e ficou 17 dias detido. Só que agora tem mais um capítulo dessa história. E é a nossa Thaís Travensoli quem vai contar pra gente. Fala, Thaís. Ô Jason, um novo capítulo nessa história é que agora o Alfredo foi absolvido. Depois de ficar, como você disse, 17 dias preso. Imagina ficar 17 dias preso por um crime que você não cometeu. Desde o início ele falava que era inocente. Inclusive nós aqui da RIC TV mostramos o momento em que a prisão aconteceu, quando a Polícia Civil foi até a casa dele e de outros suspeitos para a prisão ser realizada. Assista de que caso que eu estou falando agora na reportagem. O dia ainda estava amanhecendo quando a polícia entrou na casa da família para prender Alfredo, de 22 anos. Ele ficou 17 dias na prisão. Entraram na minha casa, me prenderam, porque ele tinha roubado uma camiseta numa loja lá, próxima à minha casa. E botaram fogo nesse rapaz, só que eu não estava lá no momento, no local, quando aconteceu isso. Eu estava no centro resolvendo as coisas no banco, no restaurante e fui cortar o cabelo do meu filho. Desde o começo a gente sabia que não tinha sido ele, porque ele não estava aqui no dia, né? Ele tinha ido para o centro comprar as coisas para o nenê, fralda, daí cortou o cabelo da criança. E logo passou uns dias, daí a polícia veio, entrou, pulou um muro, entrou aqui, levou ele preso. E a mulher dele sempre desde o começo falando, não foi ele, a gente não estava. O nome de Alfredo Pio foi relacionado ao crime que aconteceu no dia 26 de agosto do ano passado, em São José dos Pinhais, na região em que ele morava com a família. O crime foi numa segunda-feira, na hora do almoço. Um jovem de 23 anos teve mais de 30% do corpo queimado depois de furtar uma camiseta em uma loja aqui em São José dos Pinhais. O dono da loja teria chamado outras pessoas para fazer justiça com as próprias mãos. O grupo agrediu John David Antunes Cardoso e depois colocou fogo no corpo dele. Poucos dias após o crime, a polícia fez uma operação para prender os suspeitos. Foi aí que a vida de Alfredo mudou completamente. A polícia prendeu o jovem em casa. Ele sempre negou o crime. Revoltada, a família do rapaz foi atrás de respostas e conseguiu provas para mostrar que Alfredo era inocente. Essas imagens mostram Alfredo num restaurante, no horário em que o crime aconteceu. Alfredo estava no centro de São José. O crime foi no Jardim IP. No dia que aconteceu, eles almoçaram no restaurante ali no Afonso Pena, que meu pai vendia carne para o rapaz. Aí a gente entrou em contato com o dono, falou com ele e ele cedeu as câmeras. Aí comprovou que no dia e no horário ele não estava aqui. Na época, a polícia prendeu o comerciante dono da loja e 2 jovens. Um deles era Alfredo. Depois, o advogado conseguiu a liberdade do jovem. E agora, mais de um ano depois, finalmente a notícia esperada pela família. Alfredo foi absolvido das acusações depois que o Ministério Público indicou a ausência de provas contra o rapaz. Desde o início, quando a família me trouxe vídeos e provas robustas de que o Alfredo não estava no local do crime na hora do crime, nós sempre tivemos a certeza de que o Alfredo não participou. O ônus de provar algum tipo de participação do réu, nesse caso, era do Estado, que não fez. E culminou nessa absolvição do Alfredo. Hoje, Alfredo mora no interior do Paraná com a esposa e o filho. A família toda sentiu as consequências da prisão. Eu acho assim, antes deles entrar, invadir, prender, eles têm que ver bem. Ah, reconheceu, tá, mas a pessoa tá no hospital, a pessoa nem conseguindo enxergar, não estava. Então não é assim, chegar aqui e prender uma pessoa, tem que investigar mais a fundo, né? O inquérito foi fechado, ele foi absolvido por um crime que ele não cometeu, tá, mas e o tempo que ele passou preso? E as pessoas apontando ele na rua? E as pessoas vindo aqui no portão, falando que ele fez, que ele, né? Um erro gravíssimo do Estado, a gente hoje se pergunta quem que vai pedir perdão para toda
situação vexatória, humilhante que o Alfredo passou, né? Se é o delegado de polícia, se é o Ministério Público, né? Que ente do Estado que vai reparar esse dano causado na vida do Alfredo hoje. A impressão que eu tenho, Thaís Travessoli, é que às vezes é mais fácil um inocente ficar mais tempo na cadeia do que um bandido. Porque volta e meia a gente vê situações aqui em que o criminoso entra por uma porta da frente, a pessoa ainda está lá, muitas vezes, para prestar, né? Fazer a queixa-crime, registrar o boletim de ocorrência e o bandido já está saindo. E aí um inocente fica lá preso, está lá, ficou preso, passou por essa humilhação toda e agora foi absolvido. Foi absolvido. Mas realmente, a família tem razão, a irmã dele tem razão. E quem vai, né, agora pagar ou arcar com os prejuízos emocionais, com o prejuízo emocional, com toda a situação que ele viveu, financeiro também, deixou de trabalhar, né? Tem isso também. Então é um peso enorme, baseado só no reconhecimento. Infelizmente, o caso do Alfredo não é o único no nosso país. Volta e meia a gente vê casos como esse, registrados no Paraná, registrados no Rio de Janeiro. Eu me lembro, no Rio de Janeiro foram os 3 casos recentemente aí que aconteceram. São Paulo também, né? É uma questão da legislação brasileira, né, doutora Márcia? Que acaba, no fim, prejudicando muitas vezes quem é inocente. Nossa legislação tem muito mais para deixar as pessoas fora do que dentro da cadeia, né? É assim que ela é construída. Mas é claro, houve um pedido de prisão preventiva que foi acatado com os elementos de prova que se tinha até ali. Os elementos de prova que se tinha, pelo que eu entendi, era o reconhecimento que a vítima sobrevivente fez, né? E que culminou agora na declaração de inocência dele, foi absolvido. Então cumpre agora o advogado entrar com uma ação contra o Estado para reparar os danos que o Estado causou. Thaís Travessoli, como é que está o Alfredo hoje emocionalmente, hein? Ô Gerson, ainda ele sofre bastante com esse assunto, viu? Apesar de ter passado aí quase um ano, porque pensa, ele estava dormindo com a família por volta de 6, 6h30 da manhã na casa, então estava com o pai, que é um senhor, já tem problemas de saúde, estava o pai, estava a esposa, estava o filho pequeno, o filho que estava com mais ou menos uns 2 aninhos de idade, todo mundo dormindo, de repente a polícia entra. E segundo a irmã, a todo momento o Alfredo dizia, eu não sei o que está acontecendo. E eles falavam, queimaduras no rapaz, e ele falava, mas o que é isso? Eu não sei do que vocês estão falando. Além disso, tem toda a questão psicológica também do Alfredo, Jason. Muito jovem, né? Ele ficou na prisão esse tempo todo, de 17 dias. Imagina só o que ele passou e o que ele também ouviu dentro da prisão. Primeiro ele ficou na delegacia em São José dos Pinhais, depois foi para o centro de triagem e depois ficou na cadeia pública na cidade industrial de Curitiba. Até na saída dele foi muito comemorada pelos familiares e ali um alívio. E lembrando que, como foi dito pelo advogado já nessa reportagem, existiu uma primeira tentativa de que ele ficasse, né, em liberdade e isso foi negado para a justiça. E depois, finalmente, que o doutor conseguiu a liberdade do Alfredo, depois de 17 dias. Então o emocional dele ainda está bastante abalado, ele está morando no interior do Paraná, está tentando começar uma vida nova com a família, mas isso não se apaga, isso não se esquece. Uma prisão e ainda mais nesses casos quando a pessoa é inocente. Jason, atualizando esse caso, como é que ficou então? Os outros 2 foram pronunciados, né? Eles estão presos. Lembrando que até o Alfredo chegou a ser denunciado. Depois, então, é que o advogado dele conseguiu provar que ele era inocente. Marcos Vinícius e também o Muriel, os 2 permanecem presos. Com relação ao dono da loja de roupas, né, que foi aí o pivô dessa confusão também, Jason, que teria então o furto acontecido na loja dele, ele chegou a ser preso, como nós mostramos na reportagem, mas depois ele foi liberado, não chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, que a defesa dele conseguiu provas que ele não teria participação nas agressões. E lembrando também que as agressões contra o John, eles teriam usado thinner para colocar fogo no corpo desse rapaz. Então tem 2 coisas erradas nessa história. Primeiro, a justiça com as próprias mãos, que foram fazer do caso de furto, e agora, em segundo, a prisão de um rapaz que era inocente. Ô, Thaís.